Olá a todos, o canal Palavra de Vida apresenta Estudo 17, vídeo 6.4, quadro resumo das partes 6.1 a 6.3, o Antigo Testamento. O assunto é os livros históricos. Item 12, quadro resumo do estudo. Os 12 livros históricos abrangem um período de aproximadamente 1000 anos da história de Israel. Josué liderou o povo na terra de Canaã por aproximadamente 25 anos. Essa informação foi ignorada no estudo, mas está sendo apresentada aqui no quadro resumo. Josué liderou o povo na terra de Canaã por aproximadamente 25 anos. Após a morte de Josué veio o período dos juízes, que durou cerca de 320 anos. Samuel foi o último juiz, ungiu Saul como primeiro rei de Israel e Davi como seu sucessor. Salomão, filho de Davi, foi o terceiro rei de Israel. Saul, Davi e Salomão reinaram 40 anos cada. No reinado de Roboão, filho de Salomão, houve a divisão do reino. Jeroboão comandou as 10 tribos do norte, sendo seu primeiro rei, e Roboão comandou Judá e Benjamim. O reino do norte foi chamado de Israel, com a capital em Samaria, e foi levado para o cativeiro da Assíria, de onde nunca retornou. Durou 209 anos. O reino do sul foi chamado de Judá, com a capital em Jerusalém, levado para a Babilônia e retornando depois de 70 anos. Durou 345 anos. Sequência dos fatos históricos. Letra A. A conquista da terra prometida, encontrado no livro de Josué. A seguir, o período dos juízes, encontrado no livro dos juízes. Início da monarquia. Saul foi o primeiro rei, Davi o segundo, e conseguiu unificar o reino. Salomão foi o terceiro rei, e devido à sua infidelidade, Deus determinou a divisão do reino durante o reinado de seu filho Roboão. Letra D. A divisão do reino. Reino do Norte, formado por 10 tribos, com a capital em Samaria, foi levado para o cativeiro assírio, de onde nunca retornou. Reino do Sul, formado por 2 tribos, com a capital em Jerusalém, foi levado para o cativeiro da Babilônia, onde ficou por 70 anos. Todos esses assuntos são encontrados nos livros de Samuel, Reis e Crônicas. O retorno do cativeiro babilônico e a reconstrução dos muros de Jerusalém, encontrados nos livros de Esdras e Neemias. Breve revisão dos livros. Número 1. Josué. Josué assumiu o comando do povo de Israel e organizou diversas campanhas militares para a conquista da terra prometida. No final do livro, Josué exorta o povo a observar a lei do Senhor, se despede e faz com que os israelitas renovem a aliança com Deus. Josué comandou o povo por aproximadamente 25 anos. Número 2. Juízes. Do hebraico shofetim, são personagens que dirigiram o povo, liderando-o contra os inimigos opressores que se levantavam com a permissão de Deus por causa da infidelidade do povo. Foi um período de 320 anos aproximadamente. Todos os juízes foram homens, exceto Débora, cujo nome significa abelha. A ela foram atribuídos 2 títulos, profetisa e mãe em Israel. Número 3. Ruth. Conta a história de Noemi e Ruth, sendo essa moabita, que se casou com Boaz e teve um filho chamado Obed, pai de Jessé, pai de Davi. Ruth foi a bisavó do rei Davi, fazendo parte da genealogia de Jesus Cristo, pois esse é descendente de Davi. Número 4. Primeiro livro de Samuel. O livro se inicia com a história de Ana, o seu clamor, a oração respondida e o nascimento de Samuel, que foi o último juiz. O livro narra a respeito da transição do período dos juízes para o período da monarquia. Samuel ungiu Saul como primeiro rei de Israel e mais tarde ungiu Davi como segundo rei de Israel.
O livro termina com a morte de Saul em uma batalha e o seu sepultamento. Número 5, segundo livro de Samuel, narra os 40 anos do reinado de Davi, que foi quem conseguiu consolidar a unificação do reino de Israel, chamado de Reino Unido. Narra também a respeito da rebelião de seu filho Absalão, a respeito dos pecados cometidos por Davi e como ele se arrependeu. Davi reinou 40 anos, assim como o rei Saul. Número 6, primeiro livro de Reis, narra o fim do reinado de Davi e o início do reinado de Salomão, seu filho, que também reinou 40 anos. Devido à desobediência de Salomão, que se casou com rainhas estrangeiras e se corrompeu oferecendo cultos aos seus deuses, Deus determinou que no reinado de Roboão, seu filho, houvesse a divisão do reino em Reino do Norte e Reino do Sul. No primeiro livro de Reis, nós lemos a respeito do ministério do profeta Elias, que atuou no Reino do Norte. Número 7, segundo livro de Reis, narra o final da vida de Elias e apresenta alguns episódios da vida do profeta Eliseu, que também exerceu o seu ministério profético no Reino do Norte. Apresenta a vida dos reis do Reino do Norte, que em sua maioria foram infiéis a Deus. Primeiro e segundo Reis foram escritos para prover o povo que estava no cativeiro babilônico a respeito de sua história. Número 8, primeiro livro de Crônicas, repete os acontecimentos de 2 Samuel e 1 e 2 Reis, com o objetivo de vincular os judeus que voltaram da Babilônia aos seus antepassados. Esse fato justifica a presença da longa genealogia nos primeiros capítulos de 1 Crônicas, para trazer à lembrança as raízes do povo. O motivo para a presença dessa longa genealogia nos mostra que tudo na Bíblia possui uma razão de estar registrado. Número 9, segundo livro de Crônicas, relata o início do governo do rei Salomão até a queda de Jerusalém, quando foi invadida e destruída pelos exércitos de Nabucodonosor, levando o povo do Reino do Sul para o cativeiro da Babilônia, que durou 70 anos. Número 10, livro de Esdras, narra o retorno dos exilados que estavam no cativeiro da Babilônia. Esdras ajudou seu povo a voltar-se totalmente para Deus, contribuindo dessa forma para a sua restauração moral e espiritual. Esdras foi um sacerdote e escriba que liderou um grupo de exilados judeus de volta a Jerusalém. O nome Esdras significa Jeová ajuda. Número 11, livro de Neemias. O livro relata o esforço de Neemias para restaurar os muros de Jerusalém e também as dificuldades por ele encontradas, uma vez que muitos inimigos se opuseram à obra, dentre eles Sambalate, o Honorita, Tobias e Gesem, o árabe. Neemias foi um administrador e atuou junto com Esdras, conduzindo o povo a uma restauração moral e espiritual, levando-o a renovar a aliança após a leitura da lei de Deus. Número 12, livro de Ester. Em hebraico significa Hadassah. O livro tem como personagens principais Ester, Mordecai, Amã e o rei Assuero, que na história é conhecido por Xerxes. Mostra a origem da festa de Purim por causa da vitória dos judeus que se defenderam de seus inimigos. No livro de Ester não aparecem os nomes Deus e Senhor. Essa foi uma das razões pelas quais esse livro sofreu oposição para entrar no cânon hebraico. Segue aqui o Merrata, em tempo. Nós vamos falar no vídeo 6.3, observação 2 do livro de Ester. Foi apresentado que Ester é o único livro na Bíblia que não menciona o nome de Deus. Corrigimos aqui a informação, pois o livro dos Cânticos ou Cantares, um dos livros poéticos, também não menciona o nome de Deus. Então aqui é o Merrata, que além do livro de Ester, o livro de Cânticos também não menciona o nome de Deus.
São os 2 livros da Bíblia que não mencionam o nome de Deus. O canal Palavra de Vida apresentou Estudo Bíblico 17, o Antigo Testamento. Com esse vídeo, que é o 6.4, nós concluímos a parte 6 do estudo, dividida em 4 vídeos. O conteúdo da parte 6 foi os 12 livros históricos do Antigo Testamento. Foi um conteúdo extenso e por isso houve a necessidade de dividir em 4 vídeos. Sempre falamos aqui que não é intenção nossa esgotar o assunto, mas o conteúdo apresentado tem como objetivo contribuir para o crescimento espiritual e também contribuir para o crescimento no conhecimento da Palavra de Deus. Inscreva-se no canal, dê o seu like, clique no sininho para receber notificações quando novos vídeos forem publicados. Compartilhe com irmãos e amigos, convide alguém para se inscrever no canal. Se desejar, faça um comentário. Não se esqueça, o sininho tem que ser aquele sininho tremido que tem aqueles 2 tracinhos em cima. É esse sininho que vai indicar o aviso quando novos vídeos forem publicados. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.